Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Também vemos um outro tema para meditarmos e queremos iniciar esse tempo de oração pedindo a Deus a graça de fazer a nossa comunhão espiritual. Coloquemos o nosso coração próximo de Jesus sacramentado, numa capela ou numa paróquia, e peçamos a graça de recebê-lo espiritualmente. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção, com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Vamos rezar também uma Ave Maria, para que hoje o Supremo Tribunal Federal, que colocou em pauta o tema do aborto, para que não passe, para que essa lei não vingue no nosso país, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos também uma Ave Maria pela alma do Padre Rolando, que veio a falecer. Pedimos para que a Virgem Maria seja a porta do céu para ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos meditar o Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes.
Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Muito bem, meus irmãos, acabamos de ouvir o relato da multiplicação dos pães e dos peixes. E quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que Jesus, ele é sensível às necessidades espirituais e também às necessidades materiais dos homens. Por isso, ele toma a frente para realizar esse milagre e dar de comer a tanta gente. Jesus se põe a ensinar a este povo. E depois de ensinar aquele povo, ou seja, de dar o alimento espiritual àquele povo, Jesus então quer também dar o alimento material. E Jesus então faz esse milagre. Ao mesmo tempo, vemos que Jesus quer ensinar aos seus discípulos a confiar nele, sobretudo nas suas futuras atividades apostólicas, para que os discípulos empreendam com os meios que tiverem, ou seja, façam apostolado com os meios que tiverem, ainda que sejam insuficientes. Porque como neste caso Jesus multiplicou os pães e os peixes, Jesus também multiplicará os meios para que haja a evangelização, o apostolado. E isso deve servir também para nós. Nós que somos batizados, somos chamados a ser evangelizadores, somos chamados a fazer apostolado. E às vezes nós ficamos de braços cruzados, né? Porque nós pensamos, mas como que eu vou conseguir falar às pessoas de Jesus? Né? Como que eu vou conseguir então ensinar a Sagrada Escritura, a doutrina, né? E a gente acaba não fazendo nada. A gente se omite, né? Finge que não é católico, esconde que é católico por vergonha. E nós, de fato, não evangelizamos. Então, é preciso que confiemos em Jesus. Ou seja, Jesus quer que você faça algo, quer que você coloque os meios que você tem, mesmo que sejam muito insuficientes, mas Ele vai multiplicar. Ou seja, Ele vai fazer com que o seu esforço seja eficaz, porque é Ele que vai agir através de você. Então, ou seja, tenha coragem para ensinar os seus filhos, seus vizinhos, de falar de Jesus para os seus colegas de trabalho, né? Ou seja, talvez para comentar algum livro que você leu, fazer com que você possa falar de alguma pregação, de algum padre que você viu, né, de algum pregador. Ou seja, aproveitar as oportunidades.
ensinar o que é os sacramentos na igreja, né? O que é a confissão, o que é a Eucaristia, o que é a veneração aos santos, o que é a veneração à Virgem Maria. Aproveitar os momentos oportunos para isso e alimentar os nossos irmãos com a palavra de Deus. E, ao mesmo tempo, quando nós nos empenharmos também na caridade, ou seja, em ajudar o nosso irmão que necessita, Deus também multiplicará. Deus também nos ajudará e fará com que a nossa pequena obra seja grande, se confiarmos sempre nele. Muito bem, gostaríamos de tratar no dia de hoje sobre uma virtude muito importante, talvez um tanto esquecida de se viver nos dias de hoje. Sobretudo porque vivemos numa sociedade hipersensualizada. Falo sobre a virtude da castidade ou a virtude da pureza. O que nós devemos entender antes de entrarmos no tema dessa virtude é entendermos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, sabemos que Deus é amor. E se somos criados à imagem e semelhança de Deus, logo sabemos que somos criados para amar. Não há nada mais que nos faça tão semelhantes a Deus, a não ser a capacidade que temos de amar. Então, podemos dizer que o amor é a fundamental e originária vocação do ser humano. Ou seja, todo o ser humano é chamado a amar, é chamado a se realizar, diríamos assim, a ser feliz amando, né? Somos chamados a amar, somos criados para amar, né? E afirmo isso tirando de um documento do Conselho Pontifício para a Família de 1995, chamado Sexualidade Humana, Verdade e Significado, que eu aconselho a leitura, um documento muito bom. E esse amor do qual eu falo, do qual falamos, é um amor doação, ou seja, o amor que nos faz viver em função dos outros. Porque amor é isso, amor é se doar, ou seja, é querer o bem do outro e se doar ao outro. Mas o amor não significa doar coisas que nós temos. Amar significa dar a nossa vida, fazer com que a nossa vida seja um dom para o outro. Isso, de fato, é amar, né? E esse amor que é dom de si tem duas dimensões vocacionais na vida dos cristãos. Ou seja, se o chamado fundamental de todo cristão é o amor, existe também um chamado específico para cada cristão. Então, a quem eu devo doar a minha vida? Primeiro, há a vocação para a entrega total da pessoa, alma e corpo na castidade perfeita, no celibato por amor de Deus. E também como disponibilidade plena para o serviço do próximo, né? A vida celibatária, né? Apostólica. Então, eu dou a minha vida, entrego a minha vida por amor, né? Total a Deus e a sua igreja, ou também há a vocação de entrega de amor no matrimônio,
que tem como modelo a entrega de Cristo à sua igreja. Ou seja, a igreja que é a esposa de Cristo. Por isso, ouvimos São Paulo dizer: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Este mistério é grande. E digo isso em referência a Cristo e à igreja. Então, meus irmãos, vimos aqui que a vocação fundamental de todo homem é o amor. E esse amor é um amor doação, onde eu me realizo, onde de fato eu me faço feliz. E há algumas formas, ou melhor, duas formas de dar essa vida, de doar a vida. Uma no matrimônio e a outra a igreja através do celibato. E a virtude da pureza e a virtude da castidade, ela nos leva então a descobrir verdadeiramente esse amor, doação. E por isso nós entendemos que o amor como doação e dom de si é o fundamento para se viver de maneira casta, né? Ou seja, aquele que procura viver a castidade é aquele que ama de maneira certa, é aquele que se entrega ao outro por amor a Deus. No entanto, nós vamos tratar nesta meditação da virtude da castidade, né? Então, veja, aqui nós entendemos o seguinte, que para que eu possa amar verdadeiramente com amor de caridade, eu preciso ter a virtude da castidade. Se eu não tiver a virtude da castidade, não conseguirei amar da maneira correta, esse amor de doação, de entrega. E assim ouvimos nosso Senhor dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, né? E essa pureza da qual nosso Senhor fala é uma pureza no sentido mais amplo, né? Aquele que tem a alma limpa, ou seja, que procura em tudo agir com retidão. Ou seja, a pureza de intenção, na pureza de alma, né? E que também aí está a castidade. E precisamos entender que a castidade o pecado contra a castidade, ela se inicia sobretudo no nosso cérebro, na nossa cabeça, né? Ou seja, no pensamento, na memória, na imaginação. E nós precisamos, a partir de então, estar atentos a essa realidade. O pecado contra a pureza sempre se inicia na imaginação, nos pensamentos e na memória. E qual é o contexto em que nós estamos vivendo, né? Por toda parte nós vemos pessoas na rua, outdoor, espetáculos, jornais, revistas, livros, moda feminina, internet. Há uma agressão contínua à castidade, né? Uma estimulação artificial e massiva da fisiologia, da simples genitalidade, sem o menor contexto de grandeza e amor. Ou seja, o sexo pelo sexo, sexo como consumo e como prazer. Vem hoje o sexo como se fosse uma espécie de lazer, né? Ou seja, eu tenho direito, né? Como se fosse
se comparasse a uma simples brincadeira, né? E por isso esse contexto tão sensual em todas as partes, né, em todo lugar, vemos esse contexto sensualizado, erotizado, né, que retira aquilo que é a essencialidade da sexualidade humana, né? Não como algo que foi feito, né, para a união de um homem e uma mulher, né, no matrimônio, que se doam, não, que estão abertos à vida, não, mas como simplesmente um modo de prazer pelo prazer, né? Perante esse panorama, nós precisamos reagir se quisermos respeitar a nossa condição de seres humanos. Ou seja, se nós não quisermos nos comportarmos como animais, devemos reagir a essa mentalidade que há no mundo. Dizia São José Maria Escrivá: é necessário uma cruzada de virilidade e pureza que enfrente e anule o trabalho selvagem daqueles que pensam que o homem é uma besta. E essa cruzada é obra vossa, ou seja, dos cristãos. É preciso nadar contra essa corrente. Nós não podemos achar que isso é normal, que é tudo normal, né? Que a sociedade evoluiu, que não tem mais parâmetros morais sobre a sexualidade. Não, um cristão não pode concordar com isso e muito menos viver dessa maneira, mas nadar contra a corrente. No entanto, diante deste contexto atual tão sensualizado e erótico, poderíamos até mesmo pensar ser impossível nadar contra essa correnteza. Mas é possível, sim. É possível viver a pureza, é possível viver a castidade no nosso tempo, hoje. Porque Deus dá a graça necessária para cada época. Ou seja, se hoje vivemos num mundo hipersensualizado, se nós cristãos, com o auxílio da graça de Deus, nos decidimos a viver a pureza, Deus vai dar essa graça para viver a pureza. Se nós olharmos para Santa Teresinha, São Domingos Sávio, né, eles não conseguiriam viver a pureza, a castidade talvez, com a graça que eles receberam lá na sua época, não conseguiriam viver hoje, né? Deus teria que dar uma graça específica para viver hoje. Então Deus nos dá essa graça, Deus nos dá, é possível, né? Porque, meus irmãos, o que é impossível à natureza é possível à graça, né? O que é impossível é a ordem humana, aquilo que nós temos, aquilo que podemos, é possível à graça de Deus, ao poder de Deus. Por isso, há dois elementos essenciais para buscar essa virtude. Primeiro, a oração e depois a ascese. Nosso Senhor nos diz no Evangelho de São Mateus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre essas duas armas para combater o pecado contra a castidade e para adquirirmos essa virtude, a oração e a ascese. E vamos deixar para vermos essas duas realidades na nossa próxima meditação. Pedimos a Deus a graça de colocarmos
em prática tudo aquilo que meditamos com o auxílio da Virgem Maria, nossa Mãe, de São José e do nosso anjo da guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos, agradecemos pela sua companhia e pedimos a você que compartilhe os nossos vídeos, ao mesmo tempo ative o sininho se você ainda não ativou e se inscreva no nosso canal. Logo mais estaremos juntos rezando o Regina Coeli. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.